Olá! Hoje a gente mergulha numa daquelas histórias assim fundamentais das Escrituras, Caim e Abel, lá em Gênesis 4. Temos aqui comentários bíblicos para ajudar a gente a entender melhor, né? Exato. A ideia é ver o que essas fontes dizem sobre as motivações, sabe? E sobre o primeiro assassinato. E as lições ali sobre pecado, responsabilidade e como Deus reage a tudo isso. Legal. Nossa missão então é extrair o que for mais marcante desses comentários. Vamos lá, vamos desembrulhar isso. Começa com Caim, que era lavrador, e Abel, pastor. Os primeiros filhos de Adão e Eva. Depois da saída do Éden. E as fontes comentam que havia uma esperança ali, né? No nascimento deles. Talvez ligada àquela promessa de restauração, algo assim? Isso. Só que essa esperança, ela logo encontra um problema. Os dois trazem ofertas para Deus. Caim traz frutos da terra. E Abel? Abel traz as premissas, ou seja, o primeiro e o melhor do rebanho dele, incluindo a gordura, que era tipo a parte mais valiosa na época. E aí acontece, né? A de Abel é aceita, de Caim, não. Exatamente. E as fontes vão direto nesse ponto. E a diferença, então, não era só o que eles ofereceram, mas tinha algo mais, certo? O como, por quê? Precisamente. Os comentários, e aí eles se apoiam muito em Hebreus 11, por exemplo, indicam que Abel agiu com fé. Fé e obediência a um padrão que provavelmente Deus já tinha indicado, que envolvia sacrifício de sangue. Apontando para a ideia de expiação, né? Cobrir a falha humana. Isso, como um símbolo de um sacrifício maior que viria. Ele deu o melhor, o que era requerido. Tá. E Caim? Por que a rejeição? Era só por ser planta e não animal? Olha, segundo os comentaristas, menos pelo produto e mais pela atitude. A oferta de Caim é vista mais como fruto do esforço dele. Talvez uma tentativa assim de agradar a Deus nos termos dele mesmo, sabe? Tipo uma autojustificação. Olha o que eu fiz. Exato. Faltou aquela fé e obediência que a gente vê em Abel. A motivação interna era diferente. E a reação de Caim é... Intensa. Raiva, rosto transtornado. O interessante é que Deus fala com ele antes da tragédia. Sim, isso é crucial. Deus pergunta, por que você está irado assim? Se você fizer o bem, não vai ser aceito. É uma chance clara para ele repensar. E vem aquele aviso famoso. Famoso e forte. O pecado jaz à porta. O desejo dele é contra você, mas a você cumpre dominá-lo. As fontes interpretam o pecado quase como, sei lá, uma fera agachada esperando a chance. E a responsabilidade de resistir era de Caim. Totalmente dele. Deus oferece o caminho, mas a escolha... Mas ele não escuta. Leva Abel para o campo e o mata. O primeiro homicídio. É, pesado. E aí vem a pergunta de Deus, uma pergunta que ecoa, né? Onde está Abel, seu irmão? Devastadora. E a resposta de Caim, chocante também. Sim. Não sei. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Olha, os comentários são muito claros aqui. Sim, a gente tem uma responsabilidade pelo impacto das nossas ações nos outros. Não pelas escolhas deles, mas pelo nosso impacto. Negar isso é complicado. E as consequências para Caim são duras. A terra não vai mais produzir para ele como antes. Ele vira um fugitivo, um errante. A própria criação clama, né? A voz do sangue do seu irmão clama da terra. Mas o lamento de Caim, percebe, parece ser focado mais na punição do que na culpa em si. Meu castigo é pesado demais. É verdade. Mas aí, mesmo nesse cenário, tem um ato de misericórdia, né? Tem. Deus coloca um sinal em Caim. Não para marcar a culpa publicamente, mas para protegê-lo, para que ninguém o matasse. As fontes veem isso como a paciência de Deus, a longanimidade, dando tempo para um possível arrependimento. Interessante. E a história não para aí. Ela se ramifica. A descendência de Caim segue. Sim, eles constroem cidades, desenvolvem artes, metalurgia, música, mas também a violência escala, né? A gente vê isso com Lameque depois. É um caminho, digamos, de desenvolvimento humano, mas talvez mais centrado em si mesmo. Talvez, mas a narrativa dá um contraponto importante. Adão e Eva têm outro filho, Sete. O nome significa substituto. Ah, sim. E a linhagem dele? Com o filho de Sete, Enos, algo muda.
Diz que nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. É como se representasse uma outra linha, um caminho de volta para a busca por Deus. Entendi. Então, olhando para essas fontes, fica bem claro esse contraste, né? A fé que obedece de Abel versus a tentativa de Caim se justificar por conta própria. Exato! E mostra como Deus leva a sério a forma como a gente se aproxima dele. E a nossa responsabilidade pessoal, que não dá para fugir. A inveja, a raiva não resolvida, levaram Caim à ruína. Mas mesmo no meio do julgamento, essa porta para a misericórdia divina não se fechou totalmente. Não. E fica essa imagem forte, né, do pecado que está ali, na porta. E a necessidade constante de lidar com ele, de dominar. E não só com a nossa força, mas buscando ajuda, buscando a Deus. É. E aí a reflexão que fica para a gente, né? Como é que as nossas ofertas hoje, o nosso trabalho, nossas atitudes, o jeito que a gente vive, como elas refletem nossa resposta a Deus? A gente está mais construindo um legado na linha de Caim, confiando só no nosso esforço, ou buscando mais como a linhagem de Sete, tentando invocar o nome do Senhor? Pensar sobre qual tipo de influência a gente está tendo, qual legado a gente está deixando. É tal que pensar.